programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nesta edição. Profissionais da educação dizem não à lei da mordaça. Não à escola sem partido, que é uma ameaça direta mesmo ao trabalho, à formação do aluno. E nós, professores, nós temos que ter liberdade de expressão, gente. Isso é lei de censura. Não podemos isso, é impedir ao nosso aluno que ele tem diversos pensamentos, diversas posições. Não à escola sem partido. A luta por uma educação pública de qualidade e pelo pagamento no 5º dia útil do mês. Educação não abre mão disso. A luta continua, né? A gente não morreu, né? Estamos vivos e temos que ser solidários, temos que compartilhar. A luta não é só pela educação, é por todo o povo oprimido, é pelos negros, é pelos deficientes. É a luta para sermos valorizados como profissionais. O que é preciso fazer para votar consciente? O desafio no Brasil não é da gente ir lá e votar no dia da eleição. É a gente também votar com consciência nos candidatos, estudar os candidatos e as candidatas, obviamente, para que a gente possa ter um voto melhor. E depois, a gente não se deixar levar somente pelas questões da política no momento eleitoral, a gente fiscalizar os representantes. Escola sem partido é o fim. Lei da mordaça, porque é preciso dizer não a essa proposta. A sociedade não pode admitir essa escola sem partido, porque na verdade ela é uma escola com partido. E a vida ela é diversificada, nós somos seres humanos diversificados, a gente tem culturas diversificadas, religiões diversificadas. E é imprimir aos nossos alunos um modo de pensar da direita, para que o nosso aluno não pense, ele não se forme. A gente não quer, professor não doutrina aluno, professor forma aluno, dá opções de pensamento para eles. Os alunos hoje eles têm uma vida própria, eles têm muito conhecimento, muita informação, não tem nem jeito de fazer isso, não é mesmo? Não à escola sem partido, que é uma ameaça direta mesmo ao trabalho, à formação do aluno. E nós, professores, nós temos que ter liberdade de expressão, gente. Nós temos, aliás, interpretação, inclusive. De conhecer o mundo, de conjuntura. A gente tem liberdade de cátedra. Então, o professor não pode ter uma lei da mordaça. Isso é lei de censura. Não podemos isso, é impedir ao nosso aluno que ele tem diversos pensamentos, diversas posições. Não à escola sem partido. Luto pelo piso salarial. A luta pelo piso salarial e pela recuperação da carreira. Educadores de Minas não desistem dessas lutas. Depois de mais de 30 anos na sala de aula como professora, Tânia Magalhães agora está na luta coletiva. Ela está aposentada, mas não deixa de colaborar com a categoria, fazendo a luta que precisa ser feita. A PEC 49, que coloca o piso de vocês na Constituição. Como é que você enxerga essa conquista? Enxergo primeiro como conquista e enxergo também como uma segurança para nós, né? É uma coisa que está garantida na Constituição, embora hoje a gente não tenha segurança em nada na situação que o país está, mas que dá uma segurança para nós, né? Que isso está na Constituição. E a luta? Por que você, uma aposentada, que de repente a gente poderia pensar assim, já cumpriu uma tarefa, já fez o bom combate, mas continua na luta? Como é que é isso? A luta continua, né? A gente não morreu, né? Estamos vivos e temos que ser solidários, temos que compartilhar. A luta não é só pela educação, é por todo o povo oprimido, é pelos negros, é pelos deficientes, né? Então a luta continua, a luta é eterna. Ser uma aposentada da educação é sacrificante? É muito sacrificante. De 20 anos para cá, a situação mudou bastante. Ser professor já não tem aquele glamour mais que tinha nos anos 70 que eu me formei, né? Hoje é um trabalhador que é explorado como qualquer outro, certo? E ser aposentado é pior ainda, a gente se torna invisível. Então, assim, é triste, né?
Qual que é a principal luta de vocês hoje? É a luta para sermos valorizados como profissionais importantes que somos. Quem luta, educa. A reforma da Previdência não pode sair da pauta de luta. A reforma da Previdência, que está em tramitação no Congresso Nacional, deve voltar a agitar a pauta de votação logo após esse período de eleições. E a proposta do governo Michel Temer atinge, sim, as pessoas que já se encontram aposentadas. Foi o que disse o técnico do DIEESE na subseção da CUT Minas, Frederico Melo, durante o encontro de aposentados e aposentadas, promovido pelo Sindiúti em Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. A versão do governo Temer, que está parada na Câmara dos Deputados, até mesmo as pessoas já aposentadas eram afetadas pela reforma proposta. Eles queriam, ainda que de maneira um pouco indireta, eles queriam rever a forma de concessão das pensões. Então a pessoa falava o seguinte: bom, eu já estou aposentado ou aposentada, a reforma não vai me alcançar. Pelo menos do ponto de vista da transformação daquele benefício de aposentadoria em pensão, a reforma atingia sim quem já estava aposentada, segundo a proposta do governo Temer. E a proposta era muito dura nessa transformação de uma aposentadoria para uma pensão. E mesmo uma outra forma que essa atual proposta do governo Temer atingia as pessoas já aposentadas é que ela impedia, como regra geral, que a pessoa acumulasse pensão e aposentadoria. Então, se tem um casal, os dois aposentados, um dos dois morre, a outra pessoa, além de manter o seu benefício de aposentadoria, herdava a pensão do cônjuge que morreu. A proposta do Temer impedia esse acúmulo de benefícios de maneira geral. Então, mesmo quem já está aposentado na reforma proposta pelo Temer era atingido por mudanças que significavam retirada de direitos. Uma outra forma que pode alcançar as pessoas aposentadas é se, eventualmente, o Estado vier aumentar a alíquota de contribuição, mesmo de quem já está aposentado. Eles propuseram isso no Rio de Janeiro. Os aposentados dos regimes próprios, do regime próprio do Rio de Janeiro, tem uma proposta, não sei se chegou a ser aprovada, de elevação da contribuição das pessoas aposentadas. Frederico Melo fez alertas a respeito das alterações das regras de acesso a esse benefício. Ainda que todo mundo fosse atingido por aquela proposta da reforma da Previdência, que ainda está em tramitação, pelo menos do ponto de vista formal, está lá parada, mas ela ainda não foi derrubada, as pessoas ocupadas, quem está trabalhando em sala de aula agora era, de fato, mais atingida pelas mudanças previstas. E aí, professoras e professores do ensino básico eram muito atingidos pelas mudanças propostas. As mulheres eram muito atingidas pelas medidas propostas. A questão da paridade na aposentadoria é também um dos pontos visados pela reforma, de modo que a reforma previdenciária ela alterava as regras de acesso ao benefício, ou seja, tornava mais difícil conseguir ter o benefício, ter acesso ao benefício, E se a pessoa conseguisse ter acesso ao benefício, o valor do benefício era reduzido. Esse princípio, então, de ficar mais difícil ter o benefício e quando a pessoa consegue ter o benefício, reduzir o benefício, traduz para a gente qual que era o interesse por trás da reforma da Previdência. Eles tinham interesse em diminuir o que se gasta com Previdência no Brasil e viam a Previdência, ou veem a Previdência, não como um direito social da população brasileira, mas como uma fonte de despesa. Vale lembrar que a reforma da Previdência não deverá sair tão cedo da pauta de lutas da classe trabalhadora. Quase todos os candidatos a presidente da República falaram na necessidade de uma reforma da Previdência no Brasil.
Então, esse tema da reforma da Previdência não vai sair da pauta, não vai sair da pauta sindical, não vai sair da nossa agenda de lutas. Uns candidatos têm uma proposta mais agressiva do ponto de vista de retirada de direitos, outros candidatos uma proposta mais branda, ou até não clarificaram muito qual é a proposta, mas todos, ou pelo menos quase todos, falaram, então, na necessidade da reforma da Previdência. Se quem luta, educa, a história quem faz são eles, os aposentados e aposentadas, que se reuniram por 3 dias para um grande evento. Aurívio, o que fica de legado de mais esse encontro promovido pelo Sindiúti? O grande legado desse encontro é o que você já colocou, é a história. Ou seja, esse pessoal que fez a história e faz a história do Sindiúti. O grande legado é que aqueles que estão chegando agora nos novos concursos que a gente conquistou, eles têm a quem se espelhar, a quem se observar. Nesses 3 dias nós vimos a demonstração de uma categoria aguerrida, lutadora e conhecedora da sua própria história. Então esse é o grande legado para aqueles que vão seguir em frente com o Sindiúti, que é uma instituição que é a maior instituição de Minas Gerais da classe trabalhadora. Então isso é fundamental, e saber que esses é que construíram, que iniciaram essa grande estrutura chamada Sindiúti. O que você diria que a categoria precisa avançar? Porque já são 39 anos de história do sindicato e os aposentados construindo essa base toda, mas sempre é preciso mudar alguma coisa. O que precisaria hoje, na sua opinião, dessa categoria para avançar mais? Hoje o que nós precisamos mesmo é criar um diálogo mais profundo com aqueles novos que estão chegando, aqueles que ainda não têm a experiência da importância de uma representação sindical para ele. Essa talvez seja a grande dificuldade nossa nesse momento, mas com certeza o Sindiúti já passou por grandes dificuldades, superou todas, e esse vai ser o nosso grande desafio, estabelecer um diálogo com essa nova categoria na rede estadual e também aquelas redes municipais que estão vindo em massa, porque só vem para o Sindiúti porque sabe do nosso trabalho, sabe que a gente consegue, a gente enfrenta os desafios, a gente não se esconde e a gente conquista. O nosso lema é quem luta, educa e conquista. Então nós conquistamos e a categoria sabe disso. Os desafios são aqueles que a gente vai superar, a gente vai trabalhar muito, e a união, e olhando esse pessoal que passou por tanta dificuldade e está aqui presente, né, mostra que nós temos condições tranquilas de superar os nossos desafios. A dor é inerente ao ser. 1, 2, 3, 4. Essa frase você também aprendeu no livro, Troco? Ora, caro! Ou não? Cara, não sei. A dor é uma frase muito bonita. Eu não seria capaz de forjá-la. Roda de Conversa pauta a agenda de lutas da classe trabalhadora. Durante o programa de rádio do Sindiúti, o Roda de Conversa, a presidenta do Serjosmig, Sindicato dos Servidores de Primeira Instância de Minas Gerais, Sandra Silvestrini, criticou o aumento concedido pelo STF, Supremo Tribunal Federal, aos magistrados, juízes e desembargadores, e disse que, além dos altos salários, eles também recebem diversos penduricalhos, inclusive auxílio livro. Aqui em Minas Gerais nós temos o auxílio saúde e o auxílio dos juízes, né? Os magistrados têm, desembargadores. O auxílio moradia, o auxílio saúde e o auxílio alimentação. Alguns estados como o Rio têm também o auxílio educação para os filhos. E além disso, né, vai se criando novos benefícios. Então voltou os penduricários que teriam sido extintos lá quando se instituiu o subsídio, né? O valor único para que a sociedade pudesse olhar para o contra-cheque ou para o portal do Tribunal de Justiça e saber de cada tribunal quanto era o salário do juiz. Hoje virou impossível saber qual é o salário do juiz. Hoje esses juízes, esses magistrados estão entre 1% da população mais rica do Brasil, né? Enquanto milhares, milhões
de pessoas ganham um salário mínimo, sobrevivem com 3 salários mínimos no máximo, assim. Então, como que é distante mesmo, né? Como que isso é contraditório. E a gente tem aí a reforma trabalhista, né? Acabando com a vida dos trabalhadores, enquanto isso outros trabalhadores estão com... É isso que eu tô falando, é bem contraditório mesmo. Isso. A gente não consegue, por exemplo, foi criado, não foi instituído em Minas Gerais o auxílio livre para os magistrados. E o Tribunal de Justiça já tem uma biblioteca virtual com vários mil títulos, né? E a gente não consegue entender, e aí é que está, né, que a gente questiona. O auxílio livre, no nosso entendimento, que diz que é um instrumento, é preciso que o juiz esteja sempre se atualizando, realmente, né, as jurisprudências, as novas legislações, mas a gente não consegue entender, então, por que é que o auxílio livre não é concedido ao professor. Sim. Que o professor tem o livro como seu principal instrumento de trabalho. Então, assim, essa discrepância, se é devido para um e se justifica para um, por que que não é devido para aquele que realmente necessita de auxílio, que ganha menos? Então, ele que deveria, o professor, necessitar de um auxílio para ele poder se qualificar, e principalmente do auxílio livre, mas é instituído para uma classe que não precisa financeiramente e que já tem à sua disposição um grande acervo, né, de legislação mediante a biblioteca judiciária. Outra crítica veio em direção à lei da transparência. Acessá-la, segundo ela, não é nada fácil. Nós também fazemos uma crítica de que existe hoje uma lei que determina a transparência, se as pessoas entrarem nos sites dos judiciários, né, do legislativo, você teria, em tese, acesso a essa informação, mas que é tão difícil, até pra gente que de repente trabalha dentro do Poder Judiciário. É muito obscuro, né? Quando você entra para acessar e entender, aí você vê lá, o salário do juiz é 32 mil reais. Aí você vê de repente que ele recebeu 150, 160 e você não sabe o que diz respeito. Que está ali dentro, aí né? É dito que é uma diferença salarial a qual tem direito de acordo com a lei, é um benefício que não recebeu antes, está recebendo agora. Mas não é discriminado o que é. Este aumento de 16%, aproximado aí mais um pouco, concedido pelo STF aos magistrados, juízes e desembargadores, eles alcançam os servidores também? E se não, como é que os servidores da Justiça estão recebendo isso? Nós, servidores do Poder Judiciário Mineiro, temos uma lei que nos assegura, não precisaria nem da lei, que a Constituição Federal assegura a todo trabalhador a revisão geral salarial anual, sempre na mesma data e no mesmo índice. Então, todos os trabalhadores do serviço público teriam direito a isso. Nós, então, lá do Judiciário, conseguimos aprovar uma lei em Minas Gerais que estabelece que essa revisão seja feita em todo 1º de maio. Nós estamos na Assembleia Legislativa com o projeto da nossa database de 2017, 1º de maio de 2017, parado e nos concedendo um índice que nem cobre a inflação, de 3,2%. E não tivemos a aprovação. E o tempo todo é dito dessa dificuldade de orçamento, né, desse problema financeiro. E aí, se esse aumento vier, os servidores não têm nada, não atinge os servidores. Mas automaticamente esse aumento tem que ser absorvido pelos cofres públicos, independente de se ter previsto isso no orçamento, de não ter. Existe uma lei que garante a automaticidade. Então não é para os servidores, ao contrário, têm um direito legal sendo descumprido desde o ano de 2017. Então, de certa forma, tem privilégios e tem injustiças. Sim, muitas injustiças. E o servidor tem que dar a contrapartida. Então, por exemplo, ele tem que completar um curso superior, uma pós-graduação, ele tem que ter uma média de avaliação de desempenho em cada quesito avaliado de no mínimo 70%. Então, se cobra muito do servidor. Então, ele investe para disputar uma vaga para promoção, e o servidor efetivo. E na hora que ele vai disputar, ele tem que enfrentar esse tipo de disputa desleal, que é aquela dele não ter tido a mesma oportunidade de um outro. Nos fala um pouco sobre a questão do concurso público. Tem pedidos de vocês, solicitações do sindicato, ou algum trabalho nesse sentido? O que precisa ser feito, então, para que essa justiça seja de forma eficiente na medida e corresponda na medida do que a sociedade espera? Nós tivemos um problema gravíssimo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais agora em agosto. Primeiro a gente quer pontuar que a Assembleia Legislativa esse ano, ela praticamente não votou projetos nenhum no plenário.
ela só começou a votar no final de julho e fez uma pauta mínima chamada de pauta prioritária. E nessa pauta mínima prioritária de pouquíssimos projetos, uma coisa que foi aprovada, que é uma ameaça para todo cidadão, para o serviço público, para o judiciário e para o concurso público, é um projeto que extingue 266 cargos efetivos da primeira instância e cria 108 cargos em comissão. Ou seja, extingue os cargos que seriam ocupados por concurso público e cria cargos que serão ocupados por indicação de desembargadores ou de magistrados. Isso é sério, isso é grave, né? Isso é grave, nós tentamos impedir via CNJ, estamos com um procedimento lá, mas nós queríamos impedir que inclusive chegasse a ser votado em segundo turno. Foi votado, precisava-se de 39 votos e conseguiram fazer o quórum extremamente necessário, os 39 para aprovar uma aberração dessa, e então vai em detrimento ao serviço público, ao interesse da sociedade, tanto no que diz respeito ao concurso público, quanto no que diz respeito às pessoas que almejam ingressar no serviço público, que aí elas perdem mais ainda a chance de ingressar via concurso público. O cientista político e pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, Lucas Cunha, faz uma análise política do cenário atual e diz que os poderes constituídos hoje no Brasil não atendem aos anseios da população. A gente tem uma democracia representativa e participativa. A nossa democracia, ela é uma democracia que a gente escolhe quem escolhe em nosso nome. O quê? O que isso quer dizer? A gente escolhe os nossos representantes. A gente sabe que no nosso país hoje a gente vive uma crise em relação à qualidade da representação. Porque as políticas e os políticos que estão lá nos representando, eles têm uma, digamos assim, uma desconexão muito grande entre as nossas demandas, as nossas realidades e o que acontece nas decisões políticas. Isso tem a ver com a habilidade que a população tem de fiscalizar os políticos e, por um outro lado, os políticos também têm que prestar contas à população. Eu queria até que você comentasse um pouquinho também dessa realidade que é nossa hoje, desse descrédito na política. A gente tem que pensar que a eleição, com todos os problemas que temos no nosso sistema eleitoral, ela é um mecanismo, sim, de expressão da soberania e da vontade popular. Isso talvez seja a maior questão da democracia, conseguir traduzir a vontade popular no sistema político. E aí a gente tem que ter uma visão de que esse descrédito na política, ele representa e muito a realidade de muitas brasileiras, de muitos brasileiros que estão aí vivendo uma situação que não é boa. A gente sabe que a situação não é boa economicamente, a situação não é boa politicamente, a situação não é boa socialmente falando. Ele também critica o sistema político brasileiro e afirma que a nossa democracia tem problemas e também virtudes. Os representantes da população, eles não estão conseguindo representar as vontades que estão no âmbito da sociedade. A análise que eu faço é que o Poder Executivo não faz políticas públicas para a população, o Poder Legislativo não legisla com leis, digamos assim, que consigam abarcar e representar e fiscalizar o Poder Executivo, que de uma forma a contemplar com qualidade a população. Não estou falando exatamente de um político, de uma política especificamente, eu estou analisando o sistema político de um modo geral. A democracia no Brasil, ela tem problemas, eu analiso dessa forma, mas ela tem virtudes também. A gente tem que destacar as virtudes da democracia no Brasil, por exemplo, a possibilidade das pessoas votarem tanto no âmbito nacional quanto no âmbito estadual. A gente tem um país que é uma república federativa e o federalismo tem a ver com a gente poder ter eleições também no âmbito subnacional. E aí eu queria só destacar mais um ponto, que é em relação ao judiciário. Os direitos das pessoas no âmbito do judiciário ainda são extremamente elitizados, é só para algumas pessoas. Então a maioria da população não tem o acesso à justiça. O que é o acesso à justiça? É a pessoa poder ter o exercício da sua cidadania pleno
inclusive no âmbito do Poder Judiciário. Quem processa e quem é processado no Brasil, existe um viés muito grande em relação a isso e a gente tem que rever profundamente o nosso sistema judiciário para que ele não seja punitivo para alguns e dê privilégio para outros. Qual é o papel daquele que nos representa, principalmente esses que nós estamos elegendo agora? Qual que é o papel do legislativo? É representar a população, fiscalizar o poder executivo e legislar, fazer leis em prol da população. Isso é deputado federal e deputados estaduais. Exatamente. E senadores? Os senadores têm outros papéis em relação... É a mesma coisa, mas como o Brasil tem duas casas legislativas no âmbito nacional, que é o Senado e a Câmara dos Deputados, o Senado é como se fosse, na prática, uma casa revisora. As atribuições do Senado são fiscalizar o Poder Executivo, legislar em relação às leis nacionais e também representar os estados. É diferente da Câmara que representa a população. É por isso que a gente tem um número diferenciado em cada estado de deputados e deputadas estaduais, federais, melhor dizendo. Explica até isso pra gente. Cada estado tem um quantitativo que representa Exatamente. Número de eleitores? Número de eleitores daquele estado. Tem um teto e tem um mínimo. Estados que têm pouco número de população tem um mínimo de deputados. Isso é como se fosse assim, para equalizar os vazios demográficos, principalmente do norte do Brasil, estados do norte do Brasil. Estados muito populosos, como São Paulo, como Minas Gerais, tem um limite, né, de deputados federais, deputadas federais, exatamente para poder não haver uma grande desigualdade em relação ao sistema das decisões, porque senão todas as votações da Câmara, o interesse de São Paulo seria maior do que do Brasil. Exatamente. Então, esse é o que explica o fato de a gente ter um número diferente de deputados e deputadas federais no caso da Câmara dos Deputados. No caso do Senado, não. O Senado tem 3 representantes por estado. Então, a gente tem 27 estados no Brasil e um Distrito Federal. Então, cada estado tem 3 representantes no Senado e isso faz com que a gente tenha o Senado como sendo como se diz na ciência política, a casa da federação. É como se fosse uma casa de equilíbrio em relação às decisões que são tomadas na Câmara dos Deputados. Um povo que não consegue entender que a política não é um campo para digladiar, é um povo que precisa também se reeducar. As pessoas estão levando a coisa mais ou menos como um jogo de futebol em que eu tenho um time, você tem outro time, e as pessoas estão indo para um confronto muito direto, muito ruim para a democracia, e as opiniões não estão sendo discutidas, porque política é diálogo também. Eu posso ser de uma ideia e a outra pessoa ser de outra ideia, e a gente pode dialogar perfeitamente sobre propostas, sobre fatos, sobre elementos, sem partir para o ódio, para a agressão, sem partir para uma visão de que a sociedade vai se dividir. A nossa democracia ainda é muito jovem, é a 7ª eleição que a gente vai poder votar para a presidência da República. Temos desacertos nesse período, mas eu vejo com um otimismo realista a possibilidade da gente construir uma sociedade mais justa, mais livre, mais democrática. O desafio no Brasil não é da gente ir lá e votar no dia da eleição. É a gente também votar com consciência nos candidatos, estudar os candidatos e as candidatas, obviamente, para que a gente possa ter um voto melhor. E depois, a gente não se deixar levar somente pelas questões da política no momento eleitoral, a gente fiscalizar os representantes. Fique agora com o nosso quadro de humor. Obrigada pela sua audiência. Sábado que vem tem mais. Opa, quem é você?
Sou seu anjo da guarda. Você precisa fazer boas escolhas. Verifique a história dos seus candidatos ou candidatas. Saiba de que lado eles estão. Leia as propostas deles e fique atento. O futuro está na ponta do seu dedo.